Joseph Mengele foi uma das figuras mais monstruosas que agiram no Holocausto. Seu trabalho e os experimentos médicos que conduziu em Auschwitz o tornaram o sádico mais conhecido de todos os crimes cometidos naquele campo. Joseph Mengele nasceu em 16 de março de 1911, na cidade bávara de Günzburg. Mengele estudou medicina e antropologia física em várias universidades. Em 1935, se recebeu o título de doutor em antropologia física pela Universidade de Munique e em 1936 foi aprovado nos exames de medicina. Durante seus estudos universitários, Mengele abraçou a causa da ciência racial, a falsa teoria do racismo biológico. Ele acreditava que os alemães eram biologicamente diferentes e superiores aos membros de todas as demais raças. A ciência racial era um princípio fundamental da ideologia nazista, e Hitler a usou para justificar a esterilização forçada de pessoas com certas doenças físicas, mentais ou com deformidades. As leis raciais de Nuremberg, que proibiam o casamento entre alemães e judeus, alemães e negros, ou alemães e ciganos, também se baseavam na mencionada ciência. Em 1938, Mengele filiou-se ao Partido Nazista e foi trabalhar com as SS em seu trabalho como cientista, buscou apoiar o objetivo nazista de manter e aumentar a suposta superioridade da raça alemã. Em 30 de maio de 1943, as SS transferiram Mengele para trabalhar em Auschwitz. Ele foi escalado como um dos médicos do campo de Auschwitz-Birkenau, o maior dos campos de Auschwitz e que também serviu como centro de extermínio para judeus deportados de toda a Europa. Como parte de suas funções no campo, a equipe médica de Auschwitz realizava as mencionadas seleções. O objetivo das mesmas era o de identificar os prisioneiros incapacitados para o trabalho. As SS consideravam essas pessoas inúteis e, portanto, as condenava à morte. Quando os transportes com judeus chegavam a Birkenau, a equipe médica selecionava os poucos adultos fisicamente aptos a realizar trabalhos forçados no campo de concentração. Aqueles que não eram selecionados para trabalhar, dentre eles crianças e idosos, eram imediatamente assassinados. As SS autorizaram pesquisadores biomédicos alemães a conduzirem experimentos antiéticos, dolorosos e muitas vezes letais em seres humanos nos campos de concentração. Auschwitz fornecia prisioneiros para experimentos conduzidos em vários outros campos, e lá também foi o local de uma variedade de experimentos cruéis em humanos. Isso se devia ao número de prisioneiros enviados para lá. As SS enviaram 1,3 milhão de homens, mulheres e crianças de diversas origens étnicas e nacionais para Auschwitz. Os experimentos nos campos de concentração mutilaram permanentemente as vítimas ou as levavam à morte. Em alguns dos experimentos, a morte era exatamente o resultado pretendido pelos médicos. Os profissionais de saúde que realizaram experimentos em Auschwitz não obtinham o consentimento dos prisioneiros, nem os informavam sobre seu tratamento ou possíveis efeitos. Os tipos de experimentos conduzidos em Auschwitz incluíam: item testar métodos de esterilização em massa. Item causar feridas em prisioneiros ou infectá-los com doenças para estudar seus efeitos e experimentar tratamentos. Item realizar cirurgias e procedimentos desnecessários em pacientes para fins de pesquisa ou para treinamento de profissionais médicos. Item assassinato e dissecação de prisioneiros para pesquisas antropológicas e médicas. Mengele selecionava suas vítimas, principalmente, de dois grupos étnicos, em ciganos Roma e judeus. Esses dois grupos eram de interesse especial para pesquisadores biomédicos na Alemanha nazista. A ideologia nazista considerava tanto os ciganos Roma quanto os judeus como sub-humanos que representavam uma ameaça à raça alemã. Durante o período em que Mengele serviu, mais de 20.000 ciganos Roma foram presos e centenas de milhares de judeus foram transportados para Auschwitz-Birkenau. Em nenhum outro lugar do mundo os cientistas poderiam ter acesso a tantos membros destes grupos concentrados em um só lugar, e, em nenhum outro lugar, eles teriam o poder de fazer experimentos em seres humanos da maneira que bem entendessem. Mengele comentou com um colega que seria um crime não aproveitar as oportunidades de experimentação humana em Auschwitz-Birkenau. Na década de 1930, os gêmeos eram um dos principais focos da pesquisa genética em humanos. Antes da Segunda Guerra Mundial, Verschuer e outros pesquisadores biomédicos usaram gêmeos para estudar a base hereditária das doenças. Antes do nazismo, esses pesquisadores solicitavam o consentimento dos gêmeos ou de seus pais para levar adiante as pesquisas, mas era difícil recrutar gêmeos em número suficiente para tais estudos. Em Auschwitz, Mengele coletou centenas de pares de gêmeos entre os judeus que chegavam nos transportes e os ciganos Roma lá aprisionados. Nenhum pesquisador jamais havia conseguido estudar e fazer experimentos com um número tão grande de gêmeos. Mengele ordenou que sua equipe medisse e registrasse todos os aspectos dos corpos dos gêmeos. Ele tirava grandes quantidades de sangue de seus corpos e, muitas vezes, realizava outros procedimentos dolorosos nos gêmeos. Mengele também assassinava gêmeos ao mesmo tempo para realizar autópsias nos cadáveres.
Depois de estudar as autópsias, ele enviava alguns de seus órgãos para o KWIA. Quando fazia a seleção dos judeus que chegavam na rampa de entrada de Auschwitz-Birkenau, Mengele procurava pessoas com anomalias físicas, tais como anões, pessoas com gigantismo ou com pés tortos. Essas pessoas eram estudadas e, depois, assassinadas. Seus corpos eram então enviados para a Alemanha para serem estudados por pesquisadores nazistas. Ele também tinha interesse por ciganos e judeus com heterocromia, uma condição na qual as pessoas têm um olho de cada cor. Um dos colegas de Mengele no KWIA tinha um interesse particular sobre esta condição. A maioria das vítimas dos experimentos médicos de Mengele eram crianças. Os pequenos selecionados para experimentos pelo Anjo da Morte viviam em alojamentos separados dos demais prisioneiros e recebiam comida e tratamento um pouco melhores que os demais. Mengele era amigável com as crianças. Mengele usava crianças para seus próprios experimentos e também para facilitar o trabalho do KWIA. Ele colaborou em um estudo sobre o desenvolvimento da cor dos olhos aplicando uma substância fornecida por um de seus colegas nos olhos de crianças e recém-nascidos. Os resultados variavam de irritação e inchaço à cegueira e até mesmo à morte. Em janeiro de 1945, enquanto o Exército Vermelho Soviético avançava contra os nazistas pelo oeste da Polônia, Mengele fugiu de Auschwitz com o resto da equipe das SS do local. Ele passou os meses seguintes servindo no campo de Gross-Rosen e seus subcampos. Nos últimos dias da guerra, ele vestiu o uniforme do exército alemão e se juntou a uma unidade militar. Quando o conflito acabou, essa unidade se rendeu às forças militares dos Estados Unidos. Fazendo-se passar por oficial do exército alemão, Mengele tornou-se prisioneiro de guerra dos estadunidenses. Ele foi libertado pelo exército dos Estados Unidos no início de agosto de 1945, pois não era sabido que ele era o médico que fazia parte de uma lista de criminosos de guerra procurados pela justiça. Do final de 1945 até a primavera de 1949, Mengele assumiu um nome falso e trabalhou como lavrador perto de Rosenheim, na Baviera. Foi quando conseguiu estabelecer contato com sua família. Quando souberam dos crimes de Mengele em Auschwitz, os investigadores de crimes de guerra dos Estados Unidos tentaram encontrá-lo e prendê-lo, mas, acreditando nas mentiras contadas por sua família, os investigadores concluíram que ele havia morrido. O esforço norte-americano para capturá-lo forçou Mengele a reconhecer que não estava seguro na Alemanha. Com o apoio financeiro dos familiares, ele migrou para a Argentina em julho de 1949 sob a proteção de um nome falso. Em 1956, ele se encontrava tão bem estabelecido na Argentina que se sentiu seguro para pedir e obter a cidadania argentina com seu próprio nome, José Mengele. Em 1959, ele soube que os promotores da Alemanha Ocidental haviam descoberto seu paradeiro na Argentina e pretendiam prendê-lo. Ele então emigrou para o Paraguai e também obteve a cidadania daquele país. Em maio de 1960, agentes da inteligência israelense capturaram Adolf Eichmann na Argentina e o levaram a Israel para ser julgado. Supondo corretamente que os israelenses também estavam à sua procura, Mengele fugiu do Paraguai. Com o apoio de sua família na Alemanha, ele viveu o restante dos seus dias com outro nome falso em uma cidade próxima de São Paulo, no Brasil. Em 7 de fevereiro de 1979, Mengele sofreu um derrame e se afogou enquanto nadava em um resort de férias na região de Bertioga, no Brasil. Ele foi enterrado em um subúrbio de São Paulo com o nome falso de Wolfgang Gerhard. A polícia alemã invadiu a casa de um amigo da família Mengele em Günzburg, na Alemanha, e encontrou evidências de que o médico havia morrido e sido enterrado perto de São Paulo. A polícia brasileira localizou o túmulo e exumou o cadáver de Mengele em junho de 1985. Mengele fugiu por 34 anos e nunca foi levado para enfrentar a justiça.